Olá, amados, boa noite, Cristiana aqui. Gratidão e atenção por estarem aqui nesse agora. Eu vou aguardar mais alguns entrarem, tá? Então, um minutinho ou dois, pelo menos para formar uma trindade aqui, tá? A palestra de hoje é sobre a flor da vida. Então essa palestra é de uma série de 3. Então ontem eu tratei da trindade Cristo, Maria, Miguel. E hoje eu estou tratando da chamada flor da vida. Amanhã, relógio do tempo e da vida. Então esses 3 elementos precisam estar interiorizados em vocês para que haja um completo discernimento do que significa o cosmo. Então isso tem que estar completo para vocês, tá? Do que se trata a... Olá, Cristiane, boa noite. Do que se trata a flor da vida? Então vamos lá. Já temos uma trindade. Do que se trata a flor da vida? A trindade, Cristo, Maria, Miguel. Então o Cristo é a energia crística, a energia de realizar, proceder a trabalho. Miguel, a energia que gera, a geradora do movimento da criação. Olá, Eusébio, boa noite. A geradora do movimento da criação. Então, do lado esquerdo está o Cristo, aquele que executa o trabalho. Do lado direito está Miguel, o fogo, o transmutador do trabalho. Boa noite, Maria, Ana Paula. Do lado direito está Miguel, aquele que é o fogo que determina o trabalho. Então, quem realiza o trabalho, o Cristo. Quem dá início ao trabalho, Miguel. E quem é o trabalho, Maria Madalena. Esse entendimento é de fundamental importância para eu poder começar a tratar do que é a flor da vida, ok? Então vamos lá. Agora eu tenho que me achar aqui. Que eu tenho tanto recorte, eu tenho que me achar aqui agora. Mas bora lá. Não tem problema. A flor da vida. Olá, Ana, boa noite. O que é a flor da vida? Projeto, execução da trindade Cristo, Maria, Miguel. Então, o projeto, execução é a flor da vida. O projeto, execução, a flor da vida. Da onde tudo começa, da onde tudo termina? Flor da vida. O que é a flor da vida? O que é esse projeto? Então, bora lá. A vida, ela é organizada consciencialmente. Boa noite, Ana. A vida é organizada consciencialmente. Tudo o que vemos tem organização extrema. Tem motivo, tem início, meio e fim para acontecer. Se não for assim, não existe vida. O que vossos cientistas tratam como casualidade é bobagem. Simples assim. Por que é bobagem? Porque esperam haver cálculos que determinam isso. A flor da vida não pode ser tratada como um cálculo estatístico, probabilístico, provável. A flor da vida ela é o cosmos. Eu não posso colocar que preciso de um experimento científico que vai atestar com veracidade completa o que é a flor da vida. Isso não vai acontecer dentro desse grau de consciência do ser humano. Qual é a proposta do despertar, da iluminação e do trabalho?
é que ao trabalhar, você faz um esforço, você executa um trabalho para não pensar mais como fez até aqui. Isso tem que estar com você o tempo todo, senão é conversa jogada fora. Senão todo o conteúdo se torna balela, ok? Então vamos lá. A partir da Trindade, que é a primeira constituição do cosmos, 3. Cria-se, manifesta-se de dentro de Maria Madalena a água da vida, a flor da vida. Ela é a consciência total. Coluna criacional. O que eu disse ontem? Maria Madalena, aqui, meio, coluna criacional. Cristo, coluna de execução. Miguel, coluna de alimentação para a criação. Os 3. O projeto execução flor da vida. Como que ele se divide, como que ele se manifesta. Vamos lá. O projeto execução flor da vida. Toda a miríade de seres que você pensou uma vez ser possível é a proposta da flor da vida. Não é à toa que em várias civilizações, várias religiões ostentaram de alguma forma a flor da vida. Vocês já viram o que é uma flor da vida? Boa noite, Lília. Vocês já viram o que é a flor da vida? Por que ela aparece em tantas civilizações? E por que sempre com o mesmo sentido? Porque é a própria manifestação da vida. Organização, consciência. Tudo antes de existir fisicamente tem consciência. Para haver a criança, é necessário que haja eletricidade do homem, lado masculino, magnetismo da mulher, lado feminino. Então, o homem e a mulher em conjunto com outro ser, homem e mulher em conjunto, dá origem a uma consciência vida. Então, 2 seres que estão agindo como um coletivo, ou seja, tem eu, apresentação, com minhas duas acepções, consciência feminina, consciência masculina, e tem o cristiano. São 3 seres. Quando encontra um outro ser, também com concepção feminina e masculina, dão origem a uma consciência vida. Essa proposta da consciência vida existe desde a primeira Trindade. Então vamos lá. As divisões, a conceituação. Como é que se dá esse desenrolar da vida? Pense nisso. Desenrolar da vida. Boa noite, Jorge. Pense nisso. Desenrolar da vida. O que é esse desenrolar? Quando você olha, de maneira simples de dizer, para o ralo do seu banheiro, você vê que ele faz isso. Isso não é só a gravidade que faz. Isso é um resultado do projeto de execução da flor da vida. E por quê? Quando você está no sentido de voltar ao centro, você está em sentido horário. Veja que ele faz isso. Se você for olhar o teu ralo agora, sentido horário, está voltando ao centro, voltando ao princípio. Quando a vida se transforma, se transmuta, se renova, ela está em sentido anti-horário. Olá, Isa. Olá, Isa. Boa noite, Isabel. Quando ela está em sentido anti-horário, olá, Mâncio. Boa noite. Quando está em sentido anti-horário, nós temos a concepção das consciências vida. Por quê? A organização. Eu tenho consciência vida no sentido horário? Tenho, só que eu vou entrar em entropia. É redundância? Sei, mas é uma entropia. Toda criação artificial, toda tentativa de criação é uma entropia, é um voltar ao centro, porque ela vai estar desconectada da fonte. Quando eu resolvo, digamos como um cientista, criar uma nova espécie, mas eu, cientista, não estou levando em consideração nada além do meu próprio umbigo, eu estou em entropia criacional.
esse conceito precisa estar claro para você. O que é entropia criacional? É quando eu decido realizar uma criação desconectado da fonte. Entropia criacional. Quando eu estou na chamada utopia criacional, toda criação conectada à fonte. Então ela vai estar no sentido anti-horário. Sequência Fibonacci. O que é sequência Fibonacci? Ela não é somente uma conceituação de números que somados dão origem a outros. Pense na questão da soma. Por que há soma? Você não diminui com a vida, você sempre acrescenta. Ao acrescentar, eu ganho complexidade. Tudo que é soma favorece o coletivo. Pensem sobre isso. Tudo que é soma favorece o coletivo. Então, o coletivo favorece quando há mais pessoas que estão em comunhão, querendo algo em comum. Mesma coisa é a vida. Você tem a consciência primordial, a coluna criacional, a coluna de execução e a coluna que favorece a criação, elas dão origem ao projeto Flor da Vida. A Fibonacci da Flor da Vida, ela vai girando. Esse sentido de girar, eu vou estar falando amanhã no relógio do tempo e da vida, mas esse sentido de girar anti-horário vai criando as dimensões. Então você vai tendo as camadas e em cada dimensão os planos de realidade. Boa noite, Elieda Mâncio. Quando você vai criando no sentido anti-horário as dimensões, as camadas de realidade dentro das dimensões e as propostas de vida de cada plano de realidade. O que é o plano de realidade? Eu considero a vida quando eu executo consciência. Se eu acho que formiga não presta, olá José Mota, boa noite. Se eu acho que formiga não presta, no meu plano de realidade, formiga não existe. Então, quando eu ganho consciência, eu considero toda a vida. Então, plano de realidade. 7 planos de realidade, de 7 a 14, em cada dimensão. O projeto execução Flor da Vida, em cada dimensão, considera os planos de realidade. Então, o projeto execução da Flor da Vida considera a consciência que você tem nessa dimensão. E a oportunidade que você tem de desenvolver a consciência em cada dimensão. Seja na primeira dimensão, na segunda, na terceira e assim por diante. O que é uma vida na primeira dimensão? Um ponto. Como é que eu visualizo uma vida na primeira dimensão? Protozoário, uma bactéria, que é absolutamente importante. O nosso universo, o nosso cosmo, tem bilhões de bactérias, protozoários de todo tipo, que tem uma existência independente, que na maior parte do tempo ignoramos e que é parte do projeto execução Flor da Vida. E por quê? Porque cada um cumpre o seu papel em equilíbrio, em harmonia. Por quê? Uma bactéria está conectada à fonte. Ela não vai comer a mais nem vai deixar de comer. O que precisa? Esse entendimento a bactéria tem a nível inconsciente, porém está conectada à fonte, porque ao buscar o próprio interesse, por estar buscando o próprio interesse e inconsciente está conectada à fonte, ela está protegendo a colônia e está se protegendo, somente buscando o próprio interesse. Só que esse próprio interesse está em equilíbrio. Equilíbrio de Nash, que vai ser motivo de uma nova palestra. Vou tratar disso, darwinismo social, equilíbrio de Nash. Continuando. Vamos lá. A vida, então, sob qualquer circunstância, quando está conectada com a fonte em qualquer dimensão, o princípio é de expansão. Então ela gera maior complexidade, adaptação ao ambiente.
o ambiente muda, a vida modifica-se. Significa que Darwin está errado com a adaptação? Não, somente Darwin não sabe, e talvez se soubesse, não queria entender e aceitar e compreender que vida é consciência. Dentro do projeto de execução da Flor da Vida, tudo é programado para que todos os seres, em certo momento, tenham consciência. Lá da bactéria até o ser da dimensão 352, consciência. Para quê? Para saber que você é um com o todo, para saber que você é parte do coletivo. Então, qual é o objetivo principal da Flor da Vida? Primeiro, situar você a importância da sua vida no cosmos. Segundo, você é parte de um coletivo. Terceiro, você atua além da realidade visível. Esse conceito tem que estar claro para você. Os 3 conceitos. Eu atuo além da realidade visível, eu sou parte de um coletivo e eu sou relevante, eu sou uma consciência. Então, os 3 conceitos têm que estar claro para vocês. Entender qualquer que seja a forma de vida, eu tenho que entender a Flor da Vida. Há um documentário que rebosteou durante 1h30 para dizer o óbvio, que tem um projeto A Vida, que o aminoácido ele não vai se ligar a outro aminoácido porque está afim. Existe antes consciência. Essa consciência tem que estar clara para você. Então existe antes a consciência, ela tem que estar clara para você. Do contrário, você vai negar veementemente o que é dito. E qualquer coisa que é dita com relação ao que não é visto, se não utilizado, o coração. Tudo o que é tratado aqui é porque o coração está envolvido. Do contrário, nada vai ser entendido porque não é captado pelo coração. Pensar com o coração, sentir com a mente. Pensar com o coração, sentir com a mente. Do contrário, eu não vou estar fazendo nada de positivo. Eu vou ser a famosa vítima das circunstâncias. Então, continuando. Sequência Fibonacci, proporção áurea. Qual é a relação? Sequência Fibonacci, proporção áurea. Quando, na complexidade que a vida assume em cada dimensão, nos planos de cada dimensão, com as adaptações, dentro de cada adaptação, não importa qual seja, eu tenho a proporção áurea. Em cada dimensão, na primeira, na segunda, na terceira e assim por diante, até a dimensão 352, existe proporção áurea. Sabe o homem vitruviano de Leonardo da Vinci? Então, ele descobriu a pólvora. A proporção áurea existe em todo o cosmos. Se os vossos cientistas forem pesquisar que a expansão das galáxias, o distanciamento das galáxias, respeita a proporção áurea, eles vão ficar estupefatos. Mas sim, tem como verificar isso. Agora, quer entender por que isso acontece? Então, é preciso compreender, entender, aceitar que tudo é o projeto Flor da Vida, que tudo é o projeto de execução Flor da Vida. Em tudo que é criado a partir da Flor da Vida, em sequência anti-horária. Por que é anti-horária? Força centrífuga. É a força que me impulsiona para fora. Então, esse distanciamento das galáxias é para que as galáxias ganhem complexidade, novas formas de interação, para que o movimento energético delas dê origem, a partir do projeto Flor da Vida, a novas concepções de realidade. Então, galáxia ganha uma nova concepção de realidade, sistemas solares, planetas, fauna, flora e você, criatura consciente dessas galáxias. Então, ao se afastar, força centrífuga está sendo impulsionado, está sendo gerado um pulso da Flor da Vida, a trindade que está rodando, relógio do tempo e da vida, está girando esse pulso criacional
força escalar, vácuo quântico está. Isso não é mensurado pela tecnologia de hoje, porque isso é dimensional. Está gerando a oportunidade da concepção de novas consciências vida, que talvez venhamos a conhecer e talvez não, mas que está acontecendo, está. Quando eu tenho a força centrípeta, que é o sentido horário, eu estou voltando para a flor da vida. Então, todo o projeto perfeito retorna ao início em dado momento, que eu vou estar explicando melhor amanhã, relógio do tempo e da vida. Então eu vou estar explicando isso amanhã, que quando você retorna ao princípio, ciclo da vida, por que há nascimento, concepção e morte? Porque você retorna à fonte. Então todo aquele organismo, a consciência que estava ali, ela faz um giro, retorna para um pulso novamente, conceber uma nova realidade. O que significa ascensão? É que você, ao retornar para a fonte, você é impulsionado para uma nova realidade. É só isso. A consciência retorna à flor da vida, é impulsionada num instante, um tempo atemporal, ou seja, num instante, e então ela ganha complexidade e vai para uma nova dimensão, nova consciência, blá, blá, blá. É isso que significa a força centrífuga de expansão e a força centrípeta de contração. Então eu tenho uma força que expande e uma força que contrai. E a flor da vida ela está pulsando, enquanto que Cristo e Miguel, forma de falar, estão girando, dando a força necessária para que o projeto Flor da Vida se divida e se multiplica. O que é divisão? O que é multiplicação? Perante, então, a flor da vida. Vamos lá. Eu disse ontem que há 2 Vesica Piscis. E por quê? Porque um trata da divisão e o outro trata da multiplicação. A alma-fonte é mulher. Então, caso você não esteja ontem aqui, para você saber, alma-fonte é mulher, calcinha, ponto. A alma-fonte, quando encontra a alma cueca ou coringa, ela dá origem à primeira forma criacional. Essa primeira forma criacional é o resultado de uma divisão, parte da alma-fonte e parte da alma coringa, que se juntam para que haja luz. Essa luz, então, agora está capacitada a multiplicar. Essa luz é o primeiro potencial de multiplicação do cósmos. Ela vai se unir agora a um segundo Vesica Piscis, que é a alma unicidade, que é o equilíbrio perfeito do sagrado masculino e do sagrado feminino. Quando a alma unicidade, o princípio perfeito do sagrado masculino e do sagrado feminino, se une, se funde ao primeiro elemento criacional, resultado do encontro da fonte e do coringa, nós temos o multiplicação. Então eu tenho as individuações a partir da trindade, as consciências femininas e as consciências masculinas. O que tem a ver as consciências femininas, lado esquerdo, consciências masculinas, lado direito, com a flor da vida? Para ver o projeto de execução nas 352 dimensões da criação, daqui a Terravona, a fonte, só há criação. Para ver a criação, é necessário que eu tenha a energia masculina, eletricidade, energia feminina, magnetismo. Eu não tenho separação, nada é criado sozinho. Bloco do Eu Sozinho foi um álbum de anos atrás de uma banda. Não existe eu sozinho. Criação. E quando você é uma trindade, você é uma trindade. Você tem um princípio masculino, princípio feminino perfeito, e é um ego equilibrado, conectado com eu sou, alma. Você encontra outro ser da mesma forma. Então há criação.
Nesse momento, você está continuando o projeto da flor da vida. Simples assim. E você, nesse momento, está executando a Fibonacci, o princípio anti-horário da criação, expandindo, criando novas possibilidades de existência, porque é a partir da consciência que nós temos vida, possibilidade de ter mais vida, de ter mais realizações. É a partir da vida que existe a realização de cada um de nós em cada lugar do cosmos. Esse entendimento tem que estar claro para vocês. Do contrário, não vão poder avançar com o conhecimento após a transição planetária. A tal maravilhosa quinta dimensão que tanto falam. Por favor, não existe somente quinta dimensão. 352 dimensões. Ok? Vamos lá, continuando. Voltando aqui para a minha cola. Então, toda a existência, ela tem, então, proporção áurea. A vida que se manifesta da flor da vida, proporção áurea, e é uma sequência Fibonacci. Agora vamos às subdivisões da flor da vida. Conhecimento. Eu tenho a semente da vida, eu tenho o ovo da vida, o fruto da vida, a árvore da vida. Por quê? Ponto. O que é a semente da vida? Para ver a existência da consciência em todo o cosmos, tem que haver a semente. Sem a semente, potencial criacional, não existe nada. Então, aquele aminoácido que eu tratei ainda há pouco, uma experiência dos anos 50, que informou pelos certos cientistas que pode haver vida, sim, pode, é um potencial de criação, é a semente da vida. Eu tenho água, eu tenho aminoácido, eu tenho hidrogênio, oxigênio. Se eu juntar isso num caldo, que é a água da vida, Maria Madalena, a água da vida, eu junto isso nesse caldo, eu tenho potencial de criação. Então aí está, nesse complexo, nesse meio, existe a semente da vida. Então é nesse meio que eu tenho o potencial da criação. O que é semente da vida? Boa noite, Tilinha Amaral. O que é a semente da vida? Então é potencial de criação. Eu reúno os elementos necessários para que haja criação. A criação se dá na terceira, na quarta, na quinta, até a dimensão 352. A semente da vida é quando eu tenho a primeira concepção de existência física na dimensão na qual se cria a vida. Explicando, eu estou na dimensão 45. Vida na dimensão 45 não é a mesma coisa do que na terceira dimensão. Então, para eu ter a nomenclatura vida na dimensão 45, eu não vou utilizar critérios da terceira dimensão. Então, a semente da vida para a dimensão 45 é diferente para a terceira, é diferente para a quinta, para a oitava, décima e vamos seguindo. Então, semente da vida é potencial de criação para cada dimensão. Continuando. Então, eu tenho agora o foco, eu tenho agora a intenção, eu tenho agora o foco e tenho agora a atenção. Intenção, foco, atenção. O que é isso? Boa noite, Nilce. O que eu tenho agora? Intenção, foco, atenção. Depois do potencial da criação, que é a semente da vida, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter intenção, foco, atenção. O que é a intenção? O fruto. Quando o potencial de criação tem consciência de fato, então quando eu tenho uma consciência, eu só tenho vida aonde há consciência. Então, aonde habita a consciência, pode haver a vida física como conhecemos em cada dimensão.
Então pode haver a vida física como conhecemos em cada dimensão, porque é a consciência. Então pode haver a vida chamada física. Vida física é diferente em cada dimensão. Então potencial, consciência, beleza. Agora eu tenho a vida física, o fruto. O fruto é a intenção manifestada da consciência de ser visível. Então quando eu tenho o fruto, eu estou visível. Então eu sou visível para a 45ª dimensão, eu sou visível para a 9ª dimensão, eu sou visível para a 3ª dimensão. Eu sou visível. Para que um ser na 3ª dimensão consiga observar um ser da 45ª, eu preciso o quê? Escalar a flor da vida, eu preciso ter contato com ela, que é contato com a fonte. Do contrário, eu não vou perceber, enxergar as dimensões acima, porque eu não estou me elevando. Eu aqui sou pesado, forma de dizer. Eu tenho que elevar a minha consciência, que está nesse corpo animado, para uma dimensão X. Exemplo, eu quero observar o que acontece na 11ª dimensão. Eu preciso elevar a minha consciência, pelo menos, até a 7ª dimensão dos projetos da criação, para que eu possa observar a dimensão do coletivo. Se eu quero observar a dimensão 45, eu tenho que me elevar a uma dimensão, por exemplo, 25, porque eu ancorado ali, eu tenho energia criacional, coluna criacional, eu executo um trabalho, que é o Cristo, e eu tenho a força, o fogo, a vontade. Então esse conjunto faz com que eu, a partir da dimensão 25, acesse a 45. Isso é por causa da flor da vida. Pois é, José Mota, muita gente está invisível na 3D agora, você não é o único. Isso aí, tamo junto. Continuando, e coçando a careca aqui, vamos lá. Hoje eu estou sem meu café, esqueci de pegar o café. Continuando. Então, o projeto da Flor da Vida, ele necessita, então, de que a consciência execute esse trabalho, a vontade do trabalho e a força criacional. Então, eu tenho um potencial, semente. Depois eu tenho o fruto, que é o aparecimento na fisicalidade, em dada dimensão. Dependendo do plano dessa dimensão, eu apareço para você ou não. Eu existo, mas eu não apareço para você. A formiga existe para você o tempo todo? Você considera a formiga como uma consciência? A barata, o cachorro, o gato? Então ele existe no mesmo plano de consciência que você, no mesmo plano de realidade. Esqueci o café, Maria. Pô, só se eu parar e esquentar o café agora. Então, vou continuando. Depois eu bebo café, que eu sou movido a café. Continuando. Até bebo chá também. Continuando. Então, o fruto, ele é a intenção de se manifestar. Ele quer existir, então ele existe. Agora eu vou partir para... Esqueci de uma coisa. A semente, isso que eu falei é sobre o ovo da vida. Isso, intenção, perdão. Acontece. Então, isso que eu falei é o ovo da vida. Então, o potencial de criação, isso. Mesmo olhando a cola, acontece. Então, o potencial de criação é o ovo da vida. Ele pode existir ou não. Isso, potencial de criação. Energia criacional, energia de trabalho, energia da vontade de executar um trabalho. Esses três é o ovo da vida. Isso, perdão. É a intenção. Ovo da vida é a intenção, a vontade de existir. A partir do ovo nasce o pintinho. Ponto. A vontade de existir. Tem um trabalho ali, que ele tem que quebrar a casca, etc. Então, há um trabalho. Barata vale sim. Há um trabalho. Estou lendo aqui o que vocês escrevem, tá bom? Por isso que eu mencionei. Há um trabalho. Esse trabalho, ele agora tem a etapa seguinte. Sim, o fruto da vida. O que é o fruto da vida? É o foco. Do ovo nasceu o pintinho. Então, o meu foco está no pintinho.
Aqui não é sacanagem, ponto. O pintinho aqui é a consciência, a vida. Esse pintinho vai ter então um potencial renovado para ser o que? A árvore da vida. Então o fruto é agora um novo potencial para ser a árvore da vida, crescer, amadurecer. Boa noite, Lígia Suzuki, paz e bem. Para crescer, amadurecer. Então o pintinho agora, ele é o fruto da vida, ele tem um potencial de amadurecer, crescer, de gerar um resultado completo. Por quê? A criança e o adolescente não são completos. A consciência e a vida precisa ser completa, não dá para ser eterno adolescente. Sabe o que apregoa essa realidade que você existe por aí, que nós conhecemos, o eterno adolescente, o brincalhão, etc. Isso não existe para a flor da vida. Isso não existe para a consciência e vida. Você precisa de amadurecimento, mas não quer dizer que você vai ficar sério, porque eu também gosto de feijoada e bebo uma. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou tendo experiência, mas eu amadureci. Ponto. Então, a semente da vida é aquele início, é o que vai dar o start, o início. Semente da vida é o início, é o princípio gerador da Trindade. Coluna criacional, coluna de execução, coluna de vontade para a criação. Então essas três colunas dão origem, na flor da vida, à semente. A semente vai dar origem ao ovo. Então nós temos agora o ovo da vida. O ovo então vai dar origem ao fruto. Tudo é potencial. A semente é um tipo de potencial. O ovo, outro tipo de potencial. O fruto, outro tipo de potencial. Vocês têm que estar sempre conscientes de que tudo está arrumando para a fonte. Então, cada etapa da flor da vida é para você ganhar consciência. Então, você é semente, depois ovo, depois fruto. Para quê? Virar árvore. Então, eu tenho a intenção, eu tenho o foco e agora a atenção. Eu sou árvore. Eu deixei de ser sementinha, deixei de ser ovo, deixei de ser o fruto da árvore somente. Eu agora sou a árvore. A árvore é o projeto pronto. Por exemplo, quando o ser humano for esse projeto pronto ao máximo, ele parar de envelhecer, ele ser um ser completo, porque envelhecimento não é natural, isso é uma proposta irracional. Eu vou estar tratando disso na palestra sobre o projeto Human. Vou estar tratando disso no domingo, ok? Então, esse envelhecer, essa proposta, não é a proposta real da criação. Nenhuma forma vida tem como proposta nascer, crescer e morrer, por mais estranho que pareça. Porque toda forma de vida é uma forma que tem consciência. Porém, o que difere é a consciência estar completa ou não. Portanto, vírgula, a consciência completa, ela não pode deixar de existir. Então, esse vaso, esse corpo, ele pode existir por mais tempo do que o tempo cronológico que nós convencionamos ser o tempo da Terra. Então, eu ser careca e outras características, isso é antinatural. Isso não é para uma consciência completa natural. Então, continuando. Tem que estar claro que todas as formas de criação são formas que obedecem esses princípios. A semente, o ovo, o fruto, a árvore. A árvore é quando você atinge o status máximo de consciência. É quando você ascensiona. Então, eu sou árvore, é quando eu ascensiono. Aí você pode... Você pode perguntar para mim, pô, mas o gato, o cachorro, os animais, plantas vão ascensionar. Sim, porque para a consciência e vida do gato, cachorro, planta, papagaio e rocha,
elas ganharam complexidade, então elas têm o direito de ascensionar também. Tudo que ganha complexidade, e a consciência que fornece isso, ganha o direito de ascensionar. O projeto Execução Flor da Vida é o projeto de ascensão de todas as almas, individuações da Trindade. Todas as almas são individuações da Trindade. Cristo, Maria, Miguel. Cristo, pão da vida, Miguel, o fogo da vida, Maria, a água da vida. E a flor da vida, ela está sempre em movimento ascendente, grau de complexidade, onde as individuações, as almas, vão construindo dimensões, realidades, vão construindo. Então se origina os comandos, conselhos, conclaves, que eu vou estar tratando também, tudo resultado da flor da vida. Toda a grande organização do cosmos é resultado primeiro da flor da vida. Esse entendimento tem que estar com vocês. Essa palestra vai estar gravada aqui na plataforma. E tem o curso Flor da Vida no canal YouTube Cristiano Costa RJ. Está lá em vários vídeos de 4, 5 minutos, mais sintetizado. Mas está lá a explicação também. Então eu recomendo. Assistam a live. Vejam depois que vai estar gravado, não sei por quanto tempo, mas vai ficar gravado. Tem o curso Flor da Vida, somente o material de amanhã é que não tem ainda disponível em curso. É um material inédito que eu vou estar apresentando amanhã, que é a questão do relógio do tempo e da vida, que está vinculado à Flor da Vida e está vinculado à Trindade. Então, o entendimento da Flor da Vida é esse. Tudo que você vai enxergar, tudo que é possível de enxergar, é parte do projeto de execução da Flor da Vida. Tudo que é concebível, o incognoscível, é parte do projeto da Flor da Vida. Então a semente, o ovo, o fruto, a semente, o ovo, o fruto, a árvore, tudo é parte. A árvore é o potencial máximo materializado, é quando você ganha grau, você cola grau, quando você está assumindo novos compromissos. Tudo na vida é sobre assumir novos compromissos. Aquele que fica parado, ele não evolui, por isso sofre e padece. Miséria, escassez, que é tão conhecido por vocês, porque não quer assumir o compromisso de continuar. Vida é persistência, mas não é só persistência, é a capacidade de ver Deus em tudo. A flor da vida é a capacidade de eu enxergar tudo. Eu tenho que enxergar Deus em mim, eu tenho que enxergar Deus em você, eu tenho que enxergar Deus em todo lugar. É aí que acontece a existência, o projeto Flor da Vida. Então, amados, é esse o conjunto a ser entregue hoje. Muito obrigado, a atenção de todos. Vai estar aqui disponível, eu vou estar deixando gravado. Fique com Deus. Amanhã, às 20h20, eu vou trazer um material inédito que é o relógio do tempo e da vida, relacionado a esses 3 temas: Trindade, Cristo, Maria, Miguel e a flor da vida. E, finalizando, a flor da vida, Maria Madalena, guardem isso. Existem as cartas de Maria Madalena. Então, as cartas estão no meu canal, no YouTube, Cristiano Costa RJ. Peçam para eu adicionar vocês no canal, porque é um grupo fechado, eu não coloco para todos. As cartas estão também disponíveis nos vídeos, está em audiobook no YouTube. Eu vou colocar as 101 cartas, as 111 cartas em audiobook, as 111. Então não tem desculpa para ninguém conhecer as cartas de Maria Madalena. Muito obrigado, amo vocês, Deus abençoe a todos. Cristiano Costa, Rio de Janeiro.